Muito bem, muito boa tarde a todos os presentes aqui. Uma alegria estar aqui conversando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, estou aqui com meu sócio Daniel. Nós temos um escritório de design especializado em lojas, especializado em varejo, que atende muitas e muitas lojas de material de construção. E a ideia, hoje o papo é falar um pouquinho sobre o que tem por trás de um projeto de loja, né? Sobre a ciência do design, que não é apenas estético, mas sim estratégico. Antes da gente iniciar, gostaria de agradecer o pessoal da Grau 10, o Heraldo, que está presente aqui, o pessoal da revista Namaco também. A gente já tem um trabalho de longa data fazendo palestras e ajudando também junto com a revista, então uma alegria e um privilégio mais uma vez poder estar presente aqui com vocês. Muito bem, o papo então hoje é sobre design estratégico, a ciência desse design estratégico que está por trás dos nossos projetos. Nós trouxemos hoje para vocês um case, né? Um case real. A gente vai contar um pouquinho a história da Casa do Construtor. Tá aqui o Marcos, também o Fábio da Casa do Construtor, acompanhando com a gente essa palestra. No final a gente vai poder conversar um pouquinho com eles também sobre como foi todo esse processo de implantação de um conceito de loja dentro da Casa do Construtor em Manduri, no interior de São Paulo. Bom, para a gente poder começar e vocês começarem a entenderem um pouquinho do caso, eu queria pedir para o nosso amigo colocar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho da história deles, da história do negócio deles e de como foi a nossa atuação dentro desse projeto. A gente sentou para reformar, vamos fazer, vamos. Só que a gente não sabia como fazer e aonde pôr as coisas. Então a gente sentiu uma dificuldade muito grande. Tinha valor reservado para aquilo, mas não sabia como fazer. É tão difícil você entrar num lugar escuro, né? Vai reformar, vai ficar bonito? A gente sabe que vai, mas sempre vai faltar alguma coisa, né? Então a gente estava bem preocupado, né? De reformar e saber o que a gente vai fazer. Meu nome é Fábio, a gente está em Manduri desde 1994, né? Que aí a gente resolveu, eu com meu irmão, a gente abriu uma loja, junto com meu pai, claro. A cidade era um loteamento, né? A gente resolveu abrir a loja aqui e aí a gente foi começando, foi trabalhando. A gente viu que o pessoal estava precisando das coisas, tinha que buscar fora, né? Então é onde que a gente começou a trabalhar. Devagarzinho a gente foi comprando uma coisinha, outro. Aí eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos quando a gente começou. Aqui não tinha nada, as ruas eram de terra ainda, né? Quando a gente abriu a loja aqui, a gente estava sentado ali na frente, estava atendendo ali, passou um senhor, olhou bem pra gente e falou assim, viu, o que tá acontecendo com vocês? Vocês são loucos montar a loja num lugar desse aqui? Não tem ninguém, não tem casa, não tem nada aqui. Meu pai hoje, ele desacelerou bem, né? O meu irmão estava indo para São Paulo e eu estava indo estudar em Santa Cruz. Ele falou, não, vocês vão ficar. Vocês vão embora por quê? Eu vou comprar um terreno para vocês, a gente vai abrir uma loja ali. Foi para São Paulo, comprou 2 caminhões, comprou 3 caminhões, voltando, fundiu o motor de um, estragou o câmbio do outro, chegaram tudo de reboque os caminhão. A gente começou com 200 metros quadrados, né? Que a gente falou, o pessoal vai procurando mercadoria, você vai aumentando a loja, você vai precisar de espaço, né? A gente não tinha noção e a gente começa, aumenta mais 200 metros, aumenta mais 200 metros. E daí vai ficando aqueles puxadinhos, né? Que nem o pessoal fala, né? E foi aumentando, e foi. Bom, meu nome é Fabiola, sou esposa do Fábio. Vim pra cá em 2009, mais ou menos. Quando a gente chegou, eu e minha cunhada, era uma loja masculina. Trocamos as prateleiras, que eram de tábua. Forrou, colocou piso, já mudou muito, né? Porque às vezes o homem, ele tem noção de uma loja de material de construção como depósito, né? A pessoa acha que o material de construção é sujo, não esquece, isso não existe mais, né, cara? Tem que ser top, né? Tem que ser bem arrumado, limpinho. E depois a gente conseguiu melhorando e melhorando, chegou onde chegou. Daí eu falei um dia pra ele, falou, Fábio, a gente do jeito que tá, não dá pra continuar, porque a loja tá muito ultrapassada. Tinha o dinheiro, tinha tudo, mas a gente não sabia o que ia fazer, né? Então a gente tava preocupado. E o meu irmão tava muito nervoso, ele falava assim pra mim, viu, mas você precisa arrumar alguma empresa que faça isso, que faça isso, que faça isso. E eu comecei a pesquisar. Aí meu irmão, sábado, tava na casa dele lá, ele viu no YouTube. E eu cheguei um sábado em casa e eu preocupado que a gente tava querendo reformar e não sabia o que fazer. Foi onde assistindo um vídeo de vocês. Aí eu falei pra minha esposa, eu cheguei e falei, ó, achei o problema, nós achei a solução aqui, ó. E foi aonde eu peguei e cheguei na segunda-feira e falei, meu irmão, ó,
Pode ligar para os meninos aqui que eu acho que, né, vai ajudar a gente lá. Quando vocês apresentaram o projeto pra gente, a gente falou, meu Deus, será que a gente vai conseguir, né? Tanto financeiramente quanto seguir todo aquele projeto. Acordava, parecia que, né, a gente não queria falar que estava nervoso, mas estava. Foi desafiador. A gente viu a loja, né, Marcos, sendo desmanchada. Tudo que foi erguido, né, que a gente ergueu, ajudou a erguer na mão, fazendo as coisas, veio desmanchando tudo de uma hora para outra, a gente sabia que era para um bem maior, né? Esse sentimento de derrubar, de construir, de fazer toda essa comunicação visual, tá trazendo os clientes para dentro da loja, é um sentimento de amor mesmo pelo que a gente faz. Ouviu de várias pessoas, vocês são loucos, derrubar essa loja, a loja tá em perfeito estado, né? Goteirava um pouco dentro, né? Mas não chove sempre. Meu cunhado falava, gente, é um absurdo, uma loja de material de construção que quando chove, goteira, né? Na verdade, é um desafio diário, né? Porque o desafio não acabou ali na reinauguração, né? Na verdade, o desafio está começando agora. Para o cliente que chegar aqui, ele ter a satisfação de estar aqui dentro. O que faz a gente feliz é ver a loja cheia. E uma coisa que é bacana, quando a gente ligou, eu entrei em contato, é a confiança, desde a primeira palavra que a gente começou a conversar, trocar ideia, comecei a mandar foto da loja. Vocês conseguiram captar tudo. A identidade a identidade da loja. Vocês transmitiram essa confiança pra gente. Foi muito legal depois da reinauguração. A gente conseguiu atrair muitos clientes de fora, né? Hoje a gente atende clientes que vêm de São Paulo e constrói aqui. Aumentou as nossas vendas, né? O último fechamento nosso deu uma alta de 15%, né? Tá vendendo muito mais, os clientes estão satisfeitos, né? A gente percebeu também que mudou a visão das pessoas com a loja. É como uma loja mesmo, né? Hoje vem não depósito, uma loja, né? E a gente sentiu bem essa diferença após a inauguração. A nossa cidade fica no centro aqui, muita gente vindo das cidades vizinhas. E elas se surpreendem, porque elas falam que não acreditam que tem uma loja desse porte. No padrão dessa aqui, né? Numa cidade pequena como a nossa. É um contexto, né? Atendendo bem as pessoas. Isso é a maior essência aqui. Dinheiro é a consequência, eu acho, né? Mas eu acho que o que é legal é estar atendendo as pessoas, conversando com todo mundo, ser bem visto na cidade. Todo dia que eu entro aqui, eu agradeço a Deus. Que história bonita, né? O Fábio tá aqui emocionado de novo, né? A gente fica emocionado realmente com a história. A gente conversando um pouquinho aqui antes da palestra, né, com o Marcos e com o Fábio, e a visão que eles têm em fazer o negócio deles como uma referência para a cidade fez toda a diferença para o sucesso da implantação do projeto, porque eles lutaram por isso. E é interessante pensar que eles também vocês estão avançando um pouco com essa ideia de tornar o negócio como uma referência, mas também fazer a rua se tornar um centro comercial, né? Uma referência de comércio para a cidade. A gente quer falar para vocês um pouquinho sobre isso hoje, né? De como a gente pode levar um negócio de varejo, a experiência que o consumidor tem dentro de um negócio de varejo, para com que ele se torne referência não só do segmento em que esse negócio está atuando, né, ele está inserido, mas também como uma referência de um negócio de varejo. Então é por esse caminho que a gente vai seguir hoje. Só para conhecer um pouquinho mais de vocês, além do Marcos e do Fábio, quem mais é lojista aqui? Só para a gente
bacana, a grande maioria lojista. Vocês viram no vídeo que eles derrubaram a loja, né? Mas calma, não precisa derrubar a loja de vocês para virar referência não, tá? Não vai tacar a máquina na fachada, né, Fábio? Não tem essa necessidade. Bom, rapidamente, quem são esses dois malucos que estão querendo derrubar a minha loja? Bom, eu e o Daniel, nós somos sócios do escritório chamado Santo Traço. A gente tem uma atuação bastante grande em projetar lojas, em projetar varejo, especificamente dentro do universo da construção civil, do material de construção. Já são mais de 70 lojas, a gente está quase, na verdade, batendo 80 lojas. Então, é uma experiência de mais de 25 anos de mercado, trabalhando com projetos, 12 anos de escritório. Então, é um pouco dessa experiência, disso que a gente vive na prática diariamente dentro do escritório, que a gente quer trazer para vocês de uma linguagem simplificada, de aquilo que vocês consigam entender e aplicar na loja de vocês. A gente não quer aqui trazer termos extremamente técnicos, mas trazer fatos referências que de fato vocês consigam entender e aplicar no negócio de vocês. E para isso a gente separou aquilo que a gente entende que são os 3 principais pilares que vocês têm que trabalhar na loja de vocês para que vocês consigam trabalhar a loja de vocês para chegar a ser uma referência. Sem esses 3 pilares, a gente não conhece nenhuma loja que é referência hoje que não tem bem trabalhado e bem executado esses 3 pilares. Uma coisa interessante dizer é que nós não somos palestrantes, né? Aqueles palestrantes que, né, fazem toda aquela apresentação pirotécnica e tudo mais. Mas a gente resolveu colocar esses 3 pilares para ficar didático, né, para ficar pedagógico da gente entender. É claro que tem várias outras facetas, várias outras coisas que a gente precisa trabalhar nesse entorno, né, da implantação de um projeto. Mas, por hoje, a gente resolveu separar esses 3 pilares para a gente refletir um pouquinho sobre o que é ser uma loja referência. Quando a gente fala em design de loja, muito se entende o design como questões estéticas, né? E, de fato, o design aborda questões estéticas. Mas quando a gente fala em loja, a gente tem que dar um passo para trás. Antes de pensar em estética, a gente tem que pensar em estratégia. E a primeira coisa e mais importante de uma loja é pensar e trabalhar o layout da loja de forma estratégica, entendendo que o cliente vai viver lá dentro uma jornada de compra. E estruturar essa jornada de compra que ao final da jornada o cliente possa ter comprado mais itens do que ele chegou na loja já com a predisposição de comprar. E a gente sabe que é comum no universo de construção, o cliente já vai com a listinha. Já tem todos os itens ali que o pedreiro passou para ele, que o construtor passou, ele já vai com a listinha pré-estabelecida. Mas e como que a gente rentabiliza isso para essa visita ele possa ter comprado mais? Para a gente aumentar o ticket médio, aumentar a venda desse cliente. Depois que ele está então nesse espaço, a gente precisa transformar o espaço da loja numa experiência de compra, né? E uma experiência que ele guarde bem na memória. A gente costuma dizer o seguinte, que a gente não pode deixar o cliente se esquecer de onde ele está e para onde ele vai voltar, né, depois que ele tiver saído desse lugar. Então, fazer com que a loja se torne uma referência, a gente precisa deixar a loja na memória do cliente. E é por isso que a gente fala tanto dessa expressão de uma experiência de compra memorável, né? Se vocês já acompanharam a nossa produção de conteúdo no YouTube ou já viram algum profissional de design estratégico de varejo falando, é um termo muito comum, não é? Experiência de compra memorável, porque tem essa ligação direta com a atmosfera, com o ambiente de loja e onde esse consumidor está inserido. Muito se fala no segmento de material de construção da lembrança do ambiente de loja como um depósito, né? Eles até falaram no vídeo, né, de que não, a loja agora precisa ser top, né? O Fábio falou. A loja precisa transparecer esse profissionalismo e precisa tirar, de certa maneira, né, de uma vez por todas, a imagem de que uma loja de material de construção é um depósito. E por fim, ter o reconhecimento da marca referência. E aqui eu gosto de fazer uma pequena analogia para que vocês entendam o que a gente está falando aqui. A primeira vez que eu conversei com o Fábio, conversei com ele por telefone, e poxa, é um cara legal, um cara bacana, mas a gente não tem, de fato, um vínculo ainda. Pô, eu conversei com uma pessoa lá de Manduri e você fica nessa meio superficial relacionamento.
o que a gente quer com a loja de vocês é que a loja de vocês se vincule com o cliente. O cliente não pode sair da loja de vocês e falar assim, nossa, eu visitei uma loja tão legal na cidade X e qual é essa loja? Ele precisa sair da loja falando, eu saí da loja tal, na cidade tal, e vincular com a marca de vocês. Quando eu conheci o Fábio e o Marcos, de fato, a gente se conheceu mais, se relacionou, criamos um vínculo, uma amizade. E hoje eu lembro do Fábio, da Casa do Construtor de Manduri. E é possível fazer isso com o cliente de vocês, com a loja de vocês. Ele se comunicar e se vincular com o negócio de vocês. Bom, importante agora vocês entendendo esses 3 principais pilares, a gente vai aprofundar dentro do caso da loja deles como que nós trabalhamos isso. Para a gente começar então a trazer vocês para o cenário que a gente encontrou na época, nós temos alguns objetivos importantes que nós tínhamos com o projeto deles, que nós estabelecemos no início do trabalho, né, Daniel? Acho que o primeiro deles, muitos de vocês também vivem essa realidade, se não vivem, já passaram por isso, de aumentar a participação do setor de acabamentos. A gente sabe que para o material de construção, o básico, né, o material básico, cimento, pedra, areia, né, os insumos mais básicos representam 55%, em alguns casos 60%, quase 65% do faturamento do negócio. E isso é uma faca de dois gumes, né? Porque tem muita venda, né? Tem a rentabilidade de venda, mas a margem é pequena, né? O custo operacional alto. Então, o material de construção sempre tem esse gargalo de precisar aumentar o setor de acabamentos com vendas de maior volume, com mais rentabilidade e menos custo operacional. Então, esse era um cenário que eles tinham na época em que eles gostariam muito de aumentar o setor de acabamentos. Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho desse resultado. Bom, para aumentar o setor, a participação de acabamentos, naturalmente a gente precisa trazer um público mais feminino para a loja. Vamos ser honestos aqui, quem decide os acabamentos em casa é a mulher. O homem não apita nada nessa área, não é mesmo? Então a gente precisa aumentar esse público dentro do ambiente da loja de material de construção. E o ambiente com aquela imagem de depósito não é um ambiente muito hostil para esse perfil de público. Então, algo que é importante, que a gente precisava trabalhar na imagem da loja, na imagem do negócio e também no ambiente interno. Só um parênteses, né? No vídeo também a esposa do Fábio fala de que, acho que a esposa do Marcos também fala sobre isso, de que quando elas chegaram na loja, né, elas vieram para trabalhar na loja depois de que a loja já tinha iniciado a sua trajetória. Então elas trouxeram essa visão também de organizar a loja, né, de deixar a loja mais feminina, para tirar realmente essa coisa bruta do material de construção e fazer conexão com esse público. Então, muito disso é da visão das esposas que chegaram também para contribuir na organização da loja. Tínhamos a meta também de aumentar a venda por impulso, algo que é sempre o desafio dentro do universo da construção. Então, preparar um ambiente de loja para, como eu já mencionei, o cliente poder comprar itens adicionais. E, por fim, diante desse cenário todo de mudança, não perder a conexão e a força que a loja deles já tinham com os profissionais, né? Com o pedreiro, com o empreiteiro, o pequeno construtor, com o pintor, com esse público, onde, de fato, toda a construção do negócio, né? Todo o crescimento do negócio já tinha sido estabelecido e calcado até ali. Vamos começar, então, entendendo como que a gente trabalhou e como que a gente repensou o layout estratégico da loja deles. Aqui um pouco da fala que eu já disse no começo, né, que planejar o salão de vendas não é apenas setorizar a loja. A gente tem um pouco esse entendimento. Preciso setorizar minha loja, organizar a loja, separar, porque está meio bagunçado, tintas, tem um pouco de tintas aqui, um pouco ali, um pouco no outro canto. Eu quero setorizar a loja. Setorizar a loja não basta para a gente pensar com estratégia. Setorizar a loja é o mínimo que a gente tem que fazer. Trabalhar com estratégia no salão de vendas é uma outra linha de pensamento, uma outra linha de raciocínio. Então a gente precisa, de fato, criar esse planejamento para estimular o cliente a ficar na loja, a circular pela loja e a comprar mais. Acho que um outro comentário, na verdade, sobre isso, é interessante a gente pensar na loja. A gente fala muito isso também nos temas de jornada de compra. Quando a gente vai falar sobre jornada de compra do cliente,
a gente fala muito em lotear a loja, né? Para aqueles que já prestaram serviço ou até já fizeram algum tipo de incorporação, quando a gente vai dividir o terreno, quando a gente vai valorizar o terreno, a gente considera várias influências, características internas e externas desse lote. Então, o lote que tem mais valor, ele tem uma localização melhor, ele tem uma topografia melhor, né? Ele tem uma incidência de sol melhor, tem poucas interferências, ao passo que os menos valorizados são aqueles que a gente tem mais dificuldade de acesso, que tem uma topografia ruim. E a gente pode pensar no ambiente de loja dessa mesma maneira. A gente pode ocupar o salão de vendas com essa estratégia de valorização. No varejo, os supermercados, né, o varejo da alimentação, ele dá de 10 no material de construção nesse sentido. Eles comercializam cada metro quadrado, cada prateleira de ponta de gôndola com os fornecedores. A gente no material de construção ainda precisa caminhar nesse entendimento, caminhar nisso, para realmente poder valorizar a ocupação do salão de vendas, comercialmente falando, mas também de maneira estratégica, que seja rentável para a indústria, que quer usar o seu salão de vendas para dar vazão aos produtos deles, mas também a vocês, como lojistas, a negociar com eles a permanência do produto deles naquele espaço da sua loja. Então aí tem uma via de negociação de mão dupla, né? Quando a gente fala um layout estratégico, então basicamente a gente coloca o cliente como o centro da linha de pensamento. A gente não está pensando prioritariamente como ocupar a loja não está no centro, está no centro o cliente. A loja gira em torno do que a gente vai proporcionar para o cliente. Aqui a gente vai mostrar algumas pontuações do que a gente levantou com o layout antigo da loja deles. Esse aqui era o layout antigo da loja. A entrada da loja está acontecendo aqui pelo meio dessa parte de baixo, a entrada da loja acontecendo por aqui. E o que a gente já percebe nesse caso, antes de falar de setorização, é que logo na entrada do cliente ele tem um bloqueio visual com a finalização da compra. Então muitas vezes a gente entende que o caixa, deixar o caixa na saída. Calma, lembra que a saída também é a entrada. A gente precisa valorizar a entrada do cliente. Então quando o cliente entra, ele tem um bloqueio já com o caixa, a gente já está tornando a jornada dele, ou tirando a atenção da jornada dele para aquilo que ele precisa prestar atenção. Aqui nesse caso o cliente ele entrava, ele era forçado a ir para a direita e encontrar o corredor principal que acontecia ali na direita. Aquele é o corredor principal da loja que levava até o fundo e levava para os outros setores. Então ele já tinha uma primeira bloqueio já aqui na entrada. E depois que ele chegava no corredor principal, todos os pontos de atendimento do cliente também se encontravam nesse corredor principal. Então o que acontecia? A jornada do cliente era bem reduzida. O cliente entra, vai no atendimento, é feito o pedido do que ele quer, ele já está próximo ao caixa, ele paga e sai da loja. A gente tem uma baixa circulação de clientes aqui. Então isso é uma primeira identificação que nós tivemos na loja deles e que acontece assim nas lojas que a gente atende. Mais de 80% com folga trabalha com uma situação próxima a isso. É muito comum. Numa das últimas visitas que nós fizemos em uma loja no Mato Grosso, também tinha uma situação bem parecida, só que não era os caixas, era a bateria de atendimento. Então, a pessoa entrava na loja, tinha lá umas 5 mesas de atendimento e a loja acontecendo no fundo. O que acontecia naturalmente? O cliente chegava, ficava ali na mesa de atendimento, fazia a lista dele, ia para o caixa e o resto que estava acontecendo, ele não tinha contato nenhum com os produtos que estavam lá. Isso prejudica a venda por impulso, prejudica o conhecimento do mix de produto que você vai oferecer para o cliente. Então, é prático para o pedido do cliente, para o vendedor, pode parecer prático, mas no fim das contas é uma grande perda quando a gente já interrompe essa jornada de compra ou finaliza logo essa jornada de compra ali no início da loja. Às vezes o lojista ele quer aumentar a área de salão de vendas, eu preciso de mais área, preciso de mais exposição, e continua com a cultura de colocar o atendimento logo na entrada da loja, caixa logo na entrada da loja, e aumentou, na verdade, não a loja para expor mais produtos, mas para estocar.
está cuidando do metro quadrado, entendendo o metro quadrado de loja como um metro quadrado de depósito, que podia ser em qualquer outro lugar, né? Menos naquele ponto comercial que já está estabelecido. Aqui a gente tem a setorização que eles trabalhavam na loja, né? Como a loja estava distribuída dentro da sua setorização. E a gente também levantou alguns pontos importantes aqui. Nós tínhamos alguns setores que, principalmente, por exemplo, né, dentro do setor de acabamentos, que era uma das premissas de aumentar, o tamanho desse setor ele era pequeno frente ao que a gente gostaria que esse setor representasse para o negócio. Então a gente consegue ver que ele é menor que o setor de elétrica, menor que o setor de hidráulica. Gabinetes, se nós juntarmos as duas pontas de gabinetes, né, os dois pontos de gabinetes, também é menor que tintas. Então a gente precisava aumentar a exposição desse setor, aumentar de fato a ocupação desse setor, sempre entendendo que é um jogo de ganhar e perder. Para a gente ganhar ganhar pisos, a gente vai ter que tirar em algum outro setor. Normalmente, quando a gente pede relatório de vendas dos clientes que a gente atende, dos projetos que a gente desenvolve, parte de gabinetes gira em torno ali de 3%, 2%, quando vende bem, assim. Quando vende bem. E aí o que tinha ali? Logo na entrada, gabinetes tomando um baita de um espaço. Eu vou passar longe ali do stand do pessoal da Cosimax, porque eles, sempre que a gente fala isso, né, eles querem pegar a gente na saída, né? Mas não é isso. Eu acho que a gente tem que... A gente precisa expor de maneira adequada o produto deles, né? A gente valorizar o produto deles da maneira que tem que ser valorizada, mas a gente entender que o chão de loja, o metro quadrado da minha loja custa e ele precisa ser rentável. A gente bate muito nessa tecla. Então esse era um ponto também, uma alta ocupação de alguns setores que eles tinham baixa representatividade para o negócio. E dentro dessa jornada a gente também vê a pouca presença de pontos quentes. O que são esses pontos quentes? São áreas onde a gente vai trabalhar promoção, onde a gente vai trabalhar oferta, a gente vai trabalhar ali uma oferta de venda por impulso. Então são zonas na loja que a gente já prepara na jornada do cliente para estimular essa venda adicional. E a gente também não tinha isso na loja deles de forma planejada. O que tinha era aquela situação, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Às vezes a indústria chega com um display novo, coloca nesse cantinho aqui, né? Chega com uma outra oportunidade e coloca nesse outro canto. Então vai trabalhando os pontos quentes dessa forma, mas não de uma forma planejada e pensada para isso. Aqui então a gente vai mostrar para vocês o nosso planejamento da nova loja deles. Lembrando que essa loja, né, como ela passou por uma grande reforma, ela ganhou uma área de mezanino também. Então, além do salão de vendas, né, da parte baixa da loja do térreo, que se manteve no mesmo tamanho, a gente ganhou mais uma área de mezanino. Mezanino é um assunto à parte, daria para a gente fazer um dia falando de mezanino, né? Porque é sempre uma pergunta recorrente dos lojistas para a gente. E aí, mezanino, a gente vai, não vai, a gente faz, não faz? É sempre um assunto a se discutir. A gente normalmente fala mezanino, categoria destino. O que a gente põe no mezanino? É aquilo que o cliente vai na sua loja para buscar e que o vendedor precisa levar ele até o lugar para que esteja nesse local, né? Nesse setor da loja. Normalmente portas, esquadrias, gabinetes, é o que a gente coloca lá na parte do mezanino. Salvo alguma outra estratégia, mas geralmente acontece dessa maneira. Nesse caso, nós pensamos aqui como uma estratégia macro de ocupação na loja, dividir a loja em dois grandes mundos. Como nós temos o foco de crescer a participação do universo de acabamentos, a grande metade da loja, se considerar o mezanino, a gente vai ter quase 60% da loja aqui, na verdade um pouco mais até, focado para itens de acabamento, para itens que a gente quer que o cliente venha, que o cliente reconheça como uma loja referência, com produtos que deixam margem, que deixam um bom valor para o negócio. E os itens de recorrência, aqueles itens de giro maior do negócio, já trabalhamos de uma outra ponta aqui na área de básicos. Pensamos também numa jornada bastante simplificada, onde a gente liberou a entrada
deslocando os caixas ao lado da entrada, então ele ainda está na saída, ele é a última coisa que o cliente faz, mas ele não bloqueia mais a entrada. Então a gente tem um grande corredor central que convida o cliente até a loja, convida o cliente a chegar até o ponto de acesso ao mezanino, nesse caso com escada e também com elevador, e uma série de pontos quentes nesse corredor que vai atraindo o cliente a conhecer mais produtos, a ver promoções, a ver itens que vão não só ajudar a aumentar o ticket médio da loja, mas a fazer com que o cliente vai caminhando para ver uma nova oferta, vendo uma nova oferta, até que ele chegue ao fundo da loja. É uma informação adicional, a gente não vai falar sobre isso, não vamos aprofundar sobre isso hoje, né? A gente até nem trouxe isso no conteúdo, mas é importante a gente dizer que antes da gente chegar nessas configurações, a gente fez alguns estudos dos tipos de produtos. Então a gente tem os produtos de categoria destino, os produtos de recorrência, dia a dia da loja, né? Os produtos de oportunidade, que são aqueles de conveniência, normalmente são os produtos de venda por impulso, e os produtos de valor agregado, que juntando aí nesse universo e nessa grande estratégia de valorizar os acabamentos, a gente trabalhou de maneira diferenciada nessa loja. Então, esses 4 tipos de produtos, né, essa forma de olhar a loja foi a partir também desse olhar. Aqui a gente já tem a nova setorização da loja. Então a gente percebe todo o trabalho de itens de valor agregado e acabamentos ao lado direito. Ali a gente vê também a parte do mezanino, com os setores que ficaram no mezanino, e ao lado esquerdo, como a gente já falou, os itens de maior recorrência na loja. Aqui vocês já percebam o quanto a gente precisou enxugar a exposição de setores como elétrica, como hidráulica, como limpeza. Então a gente enxugou muito esses itens, otimizando a exposição. Não é que esses itens não vai ter mais na loja, é otimizar a exposição. Muitas vezes a gente tem módulos e módulos de um mesmo produto e a gente não precisa de tudo isso na loja. A gente pode reduzir e trabalhar com a reposição. Então a gente otimiza a exposição para ganhar numa outra frente muito mais rentável para o negócio. E com esse grande corredor principal da loja, onde apresenta todos esses mundos com essas zonas quentes. Oportunidades, ofertas e toda a venda de conveniência, né? Um outro setor que em muitas lojas acaba sendo bastante controverso é o setor de utilidades domésticas. Nem sempre vale a pena trabalhar com ele, em alguns casos sim, outros não, é muito individual. Neste caso, olha onde está a presença desse setor. Próximo à finalização da jornada. Porque ninguém vai na loja para buscar isso como destino. Não é um item de que eu estou indo na loja de construção para comprar utilidades. Mas quando eu já comprei tudo que eu precisava, estou indo finalizar minha compra, eu passo para um setor de utilidades. Aqui eu compro um item adicional, faço uma nova venda, uma nova compra. E aí ele se faz sentido. Aí você está trazendo e aumentando o ticket médio dentro dessa realidade. Cada caso é um caso, a gente já teve caso, por exemplo, né, dentro do escritório, onde o setor de utilidades era realmente um setor, né? A esposa do lojista ia para a China, trazia container de decoração, fazia todo um trabalho na cidade e a loja também era referência nesse sentido. Claro, eles tinham espaço, tinha área de exposição, então era possível fazer isso. Então ficou quase que um outro universo, uma loja dentro da loja. Mas cada caso é um caso, né? Nesse case que a gente está mostrando para vocês, ficou mais no sentido ali da venda por impulso. Primeiro ponto, trabalhamos a estratégia do salão de vendas. Repensamos, agora de fato tem um pensamento de jornada de compra ali para esse cliente. Repensamos a estratégia, agora é a hora de fazer o quê? Criar a tal da experiência memorável, né? Que nada mais é, como eu já falei, da gente conseguir gravar a loja na memória do cliente. Ele viveu uma experiência ali naquele lugar tão agradável, né, tão gostosa, que desperta no cliente uma sensação, uma emoção que eu quero voltar nessa loja. Eu acredito que cada um aqui hoje já visitou alguma loja de qualquer outro segmento que até hoje lembra, poxa, que legal que é ir naquela loja, tem vontade de ir na loja. Nem sempre você precisa do produto, mas a loja te desperta aquela sensação, te desperta aquela emoção, e é isso que a gente quer fazer agora aqui.
pouquinho de como a loja era antes, né? Quando a gente vai falar de experiência memorável, a gente fala bastante da atmosfera da loja, que é aquilo que você sente, mas não sabe bem o que é, sabe? Quando eu entro na loja, eu tenho a impressão que a loja está meio fria, que está meio bagunçada, que parece que não tem o produto que eu queria, mas no fim das contas, quando você vai olhar, o produto está lá. Dá uma impressão de uma coisa pouco profissional, de uma coisa que não tem valor, né? A gente não agrega valor à exposição a partir dessa atmosfera. Uma iluminação fria, né? Às vezes é aquela iluminação que parece que você está entrando na clínica, fazer exame de sangue, né? Aquela coisa realmente fria e que não tem a ver com o universo da loja. O legal é que no caso deles, né, a loja já tinha um bom tamanho, já era uma boa loja, tinha bons produtos, mas a gente percebe que falta alguma coisa, né? A primeira coisa que é fácil de se notar é que a loja tinha uma ausência de comunicação visual. Então a loja era uma loja que a gente via muitos produtos, já uma loja setorizada, mas sem comunicação visual. Não era mostrado para o cliente onde estava um produto, onde estava o outro produto, uma loja toda branca. Então isso, além de deixar a loja pouco atrativa, também muitas vezes deixa a loja confusa, porque o cliente quer encontrar um produto, quer encontrar um determinado setor e ele fica perdido. Onde será que está? Né? Onde será que está o produto? Ele precisa criar um relacionamento e ir várias vezes na loja para ele descobrir onde está e aí ele já sabe. Então nem sempre funciona trabalhar dessa maneira ou não funciona da maneira mais eficiente, né? Exato. E a falta de hierarquia na exposição, mas não só na exposição. Quando a gente vai trabalhar a comunicação visual da loja, a gente precisa seguir de alguma maneira uma organização hierárquica de colocação dos setores dentro da loja, como a gente falou lá na parte da jornada de compra e do layout, a gente criar essa estratégia de ocupação do salão de vendas, mas também de como a gente vai comunicar isso. A gente tem setor para comunicar, a gente tem a marca dos parceiros da indústria para comunicar, a gente tem a nossa própria marca para ser lembrada, a gente tem oportunidade de oferta, de preço. Então tudo isso precisa estar organizado de maneira com que a gente valorize cada informação e cada exposição de produto. Algumas fotos que a gente pode ver, né, questão disso, como o Daniel falou, exposição, a gente vê itens que não necessariamente estão expostos e organizados da melhor maneira, né? Essa coisa da hierarquia, né? Às vezes a gente quer fazer venda casada, a intenção é de fazer uma venda casada, de fazer dupla exposição de produtos que não necessariamente são daquele setor, mas que a gente pode levar. E aí, numa boa intenção, às vezes a gente faz uma salada de fruta que a gente acaba não conseguindo nem a gente se entender de como gerenciar essas categorias, esses setores, para a gente poder medir a rentabilidade deles, mas também o consumidor, ele não consegue se entender onde que está o complemento, né? O que eu vou levar agora. Então, criar essa organização e valorizar esses pontos onde a gente tem uma venda casada ou uma dupla exposição com uma iluminação eficiente, faz toda a diferença também no ambiente da loja, porque a gente quer gerar uma percepção de valor daquele produto que a gente está fazendo destoar daquele setor, ou a gente quer trazer uma supervalorização para esse produto numa área de atendimento, normalmente tintas, pisos e revestimentos, né? Essa área onde o cliente desacelera para ser atendido e que precisa se sentir mais aconchegante o ambiente. Então a gente valoriza isso também com a iluminação cenográfica e estratégica dentro do salão de vendas. Exato. Quando a gente tem um caso como esse, onde a iluminação é a mesma na loja inteira, a gente acaba naturalmente passando a informação para o cliente que o valor da loja, dos produtos da loja, é inteira, né? E quando a gente está falando de valor, não é o preço, é o quanto ele tem de valor aquele produto, né? Quando o cliente percebe que aquele produto é diferenciado em relação aos outros. Então a gente precisa também, dentro dessa hierarquia que o Daniel falou, trabalhar a iluminação para criar a percepção para o cliente. Aqui nós temos valor agregado, aqui nós temos recorrência, aqui nós temos destino, e a loja mostra isso. A sensação que o cliente tem
referente a como a loja trata os seus próprios produtos. E aqui a gente trouxe algumas das soluções e das aplicações que nós trouxemos para essa loja. Então percebam que os pontos focais foram trabalhados na loja de maneira com que a gente pudesse comunicar o setor. Nesse caso, a gente está mostrando ali o setor de tintas, uma comunicação visual toda diferenciada, a central de cores, o atendimento ali valorizado e a comunicação da marca. A marca Casa do Construtor foi comunicada ali no momento de finalização de compra com as placas de comunicação visual, fazendo a utilização das cores da marca. Então, tudo isso faz com que o cliente, durante a jornada de compra, tenha interesse sobre aqueles pontos que estão destacados. É utilizar elementos de comunicação visual não só para comunicar, mas também para ambientar. Então, quando a gente tem no fundo da loja um setor de tintas, que é um setor destino e importante para o negócio, e a gente trabalha um elemento aéreo grande, chamativo, bonito, colorido, no fundo da loja, o cliente entra, ele já percebe aquele ambiente diferente, ele já percebe que ali tem algo diferenciado para ele. Tiramos a ideia do setor de tintas, é uma central de cores. Tintas é o produto, cores é o que eu preciso trazer para a minha vida, trazer para o meu negócio, trazer para o meu ambiente residencial. Então ali eu vou ter não só o produto tinta, mas eu vou ter uma consultoria de como eu melhoro o meu ambiente. E ali a gente consegue fazer uma cor específica dedicada ao ambiente desse cliente. Então a gente já está tratando e valorizando esse setor de uma forma diferente. O cliente já está percebendo aqui que esse setor é um setor diferenciado para a loja, porque a loja está de fato tratando esse setor de forma diferente. E claro, também como sinalização. Na parte dos caixas, mostrando para o cliente onde é o caixa, por onde eu entro, onde é ali a minha área de atendimento. Percebam que nós temos também identificação no chão. Aqui é uma fila única com vários itens de venda por impulso que indica para o cliente o trajeto que ele tem que fazer. Então, unindo a sinalização, a orientação também com a ambientação e a atmosfera da loja. Você deve estar se pensando, puxa, na minha loja não funciona esse tipo de caixa estilo supermercado, estilo checkout. Dá para a gente trabalhar o mesmo conceito em vários formatos de finalização de compra, seja num checkout, seja num caixa balcão, seja finalizando a venda na própria mesa do atendente. Não importa como você finalize a sua venda. A gente sempre vai ter a oportunidade de trabalhar essas áreas de maneira diferenciada a partir de uma comunicação visual, a partir de uma valorização desse momento de compra que o seu consumidor está. Quando a gente fala em experiência de compra, o que a gente pode criar de experiência para o cliente que vai gravar na memória dele? Quando a gente fala em varejo, atualmente não basta mais vender produto. Não é só um lugar, um ambiente de comercialização. Então, quando a gente começa a tratar o varejo e tratar a loja e trazer serviços adicionais para o negócio, como uma área onde um arquiteto pode utilizar para fazer um projeto, para atender seu cliente, ou dentro, um consultor da loja, ajudar o cliente a ver como é que aquele revestimento vai ficar no ambiente dele. Existem softwares, aplicativos para isso hoje que facilitam muito a vida de um consultor. O Fábio está aqui que não me deixa mentir. Levou para a loja dele. Aquela janela ao lado do espaço do arquiteto é uma salinha Kids, onde os pais que vão ali fazer uma consultoria deixam seu filho ali ao lado, para ele ter o momento dele de ter calma na decisão de compra dele, para ele saber exatamente o que ele está comprando, e a criança está ali entretida naquele momento, e a gente sabe que pode gerar um atrito, pode fazer com que o pai decida não levar a compra naquele momento por algum estresse que ele está tendo com a criança. Então a gente começa a trazer alguns serviços adicionais que não necessariamente trazem custo para o projeto, custo para o cliente, mas trazem uma diferenciação no atendimento que fica na memória dele. A próxima vez que esse cliente precisa comprar tintas, precisa comprar revestimento, ou quando ele vai falar para o vizinho dele que é onde ele comprou o revestimento, ele vai falar assim, cara, vai na Casa do Construtor, porque
Porque lá, além do consultor te ajudar, te mostrar na tela como vai ficar o seu banheiro, tem um espaço que você pode deixar suas crianças lá e você fica em paz fazendo a compra. Ele está sendo um divulgador da sua loja, um divulgador da sua marca pela experiência que ele viveu lá dentro. Então, isso faz muita diferença e traz muito resultado para o negócio. Isso não quer dizer que você não vai vender mais tinta, revestimento, piso para o construtor, aquele cara que constrói 10 casas, que faz aquela vilinha, o prédiozinho de 2, 3 andares. Você vai continuar vendendo para ele. Ele sabe já qual o revestimento que ele quer, o piso que ele quer, ele já vai no vendedor. Isso vai continuar fluindo na loja. Agora, quando a gente quer atingir o consumidor final, aquela pessoa que está reformando a casa dela, que também, para ele, você também vende em volume, aquele que está construindo, aquele autoconstrutor que está construindo a sua própria casa, fazendo sua própria obra, né? Mesmo tendo uma empreiteira, ou um empreiteiro fazendo isso para ele, ele quer um ambiente diferenciado na loja para ir junto com a família, junto com a esposa, para ser atendido. Então, uma coisa não anula a outra. A gente continuar focando nas vendas para os construtores, ok, legal, mas vamos preparar a loja para receber o público final, para a gente poder agregar mais valor à nossa loja, inclusive para esses engenheiros, construtores serem bem atendidos. Os caras gostam também de ter um bom atendimento, um local diferenciado para eles serem atendidos. Com uma venda consultiva, você não vende só o piso, você vende o piso. Você vende uma tinta numa cor especial. Você não vende só um vaso, você vende um vaso diferenciado. Você não vende só um metal, você vende um metal assinado com uma linha premium. Você vende todo o mix que compõe, que faz sentido para a realidade daquele cliente. Então, é uma venda que uma puxa a outra, né? De itens de valor agregado que deixam margem para o negócio. Então, preparar a atmosfera para isso, né? Valorizar a exposição, valorizar os momentos de atendimento, atrai esse público e vai fazendo com que a sua loja ganhe diferenciação dos concorrentes, diferenciação das outras lojas que ainda estão nessa atmosfera do depósito, né, e da venda de material de construção como um item apenas de construção, mas não de decoração, né, faz com que a sua loja realmente tenha esse diferencial. Então, a gente costuma dizer muito que nos momentos em que a gente trabalha essa valorização na exposição e no atendimento, a gente ilumina de maneira diferente. A gente cria uma cena, né? A gente fala muito sobre o design cenográfico, né? De criar esse ambiente realmente de valorização a partir da iluminação. Então, dentro da hierarquia de iluminação, produtos que nós queremos valorizar, mostrar para o cliente que ele é diferenciado, a gente traz um reforço de iluminação para aquele lugar. A gente está tratando esse produto diferente. Ah, mas eu vou trabalhar assim só pisos? Eu posso trabalhar também valorização para o profissional da construção? Eu posso. A gente tem uma exposição aqui com carrinhos que ele não está jogado no chão ali ou na fachada da loja para fora da calçada, como muitas vezes a gente vê com pressão de promoção. É um carrinho de pedreiro que está num expositor diferente, num lugar reservado para ele, com uma área delimitada, com uma iluminação diferente, que faz o pedreiro olhar e falar assim, nossa, esse carrinho aqui é diferente desse. Esse carrinho aqui tem um material melhor do que esse. Torna para ele, porque para ele, para o pedreiro, esse é um item de trabalho. Isso é um item para ele que tem um valor. Então a gente tem esse pensamento para o setor que for da loja, só entender a realidade de cada um das lojas de vocês e do perfil das lojas de vocês. Exato. A ideia sempre é agregar maior valor e trazer maior percepção de valor na exposição dos produtos a partir do ambiente de loja. Então, valorizar realmente. Ali a gente tem os metais sendo valorizados, né? Essa venda dos gabinetes, aí sim, de maneira adequada, de maneira estratégica, calculada, né? O percentual de ocupação do salão de vendas. Nesse caso, a gente criou também uns mini showrooms para a gente ter as paginações de piso, ter também as paginações de revestimento de parede. E eu me lembro que na última visita que nós fizemos na loja, o Fábio falou de um item, né, de revestimento que estava há muito tempo no estoque. E aí eles colocaram lá nessa área
e foi rápido, porque o cliente consegue visualizar aquilo de maneira aplicada. Então a gente valorizou um produto que naturalmente não tinha tanto valor, não era um porcelanato, era um base vermelha, se não me engano, e o produto foi. Então eu acho que tudo depende de como a gente vende, de como a gente valoriza o nosso produto. E a ambientação tem esse poder, né? De levar o cliente, o imaginário do cliente já na utilização do produto. Como que vai ficar esse produto no meu banheiro? A gente, não sei se dá para ver na projeção, atrás desses gabinetes é um adesivo onde ele imita um revestimento. Poderia ser um revestimento, mas a gente trabalhou apenas com um adesivo, que já remete ao ambiente do banheiro. Como o Daniel já falou, a área de revestimentos, o mini showroom. Trabalhamos aqui com uma vegetação, trazendo mais valorização e ambientação para esses metais. Tudo isso eleva a experiência do cliente e a percepção que ele tem sobre o ambiente da loja. E claro, tudo isso ele guarda na memória, falando sobre o item, o ponto 2, que é a experiência memorável. Isso vai ficando na memória do cliente. Ao mesmo tempo que a gente valoriza aquilo que a gente quer valorizar, agregando valor a esse produto. Eu não me lembro, eu tenho três meninas, 3 filhas, já estão adolescentes, mas quando elas eram crianças, elas eram doidas por causa de uma sandalinha que chama Melissa. Né? As mulheres conhecem, os maridos que têm filhas também já devem ter ouvido falar disso. E a gente foi numa loja da Melissa, ela é hipervalorizada, o produto hipervalorizado, e a gente sabe o valor que tem realmente quando a gente vai pagar, né? Porque realmente o produto é caro, mas ele é exposto de maneira diferenciada, o precinho, tiquinho, pequenininho, quase que não aparece o preço do produto. A gente sabe que esse produto já tem um valor agregado alto. Na loja de material de construção, a gente eleva também o preço dos produtos e a percepção de valor em alguns casos, né? Os produtos mais top, mais premium ali na parte principalmente dos acabamentos. Mas quando a gente quer trazer a percepção de oferta e de preço baixo, a gente faz isso também. Então, isso vem muito da escola dos supermercados, né? A ponta de gôndola, né? A valorização dos produtos massificados na ponta de gôndola. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de item que a gente quer vender, que a gente quer promover, é na ponta de gôndola que a gente vai fazer esse tipo de massificação. Ou durante a jornada nos corredores, nas pilhas promocionais também. E aí a sinalização de oferta no meio de tudo isso também está acontecendo para mostrar para o consumidor que aquela é uma oportunidade. Isso é hierarquia, gente. Dentro do ambiente da loja, a gente tem que sinalizar várias coisas. Ora a gente ambienta e valoriza, ora a gente trabalha a promoção. A gente trabalha imagem de loja, imagem de valor, imagem de preço, imagem de oferta. Tudo precisa fluir na loja, tudo precisa girar. Não existe loja que não vai fazer promoção, não existe loja que não precisa fazer um produto andar, fazer um produto girar. Só que a gente pode preparar isso no salão de vendas para já ter espaço dedicado a isso. Seja para fazer um produto rodar, para fazer um produto sair do meu estoque, seja para eu trazer um produto ali que é uma novidade, uma diferenciação, mas com valor bom e que o cliente pode comprar por impulso, algo que ele não precisa. Então, a gente sempre vai trabalhar esses pontos em locais de alto tráfego de cliente, grande volume de passagem. Por isso que a gente estimula o cliente a circular na loja, para naqueles pontos de maior circulação, a gente também trabalhar essas ofertas e oportunidades. Lá na fase anterior, né, que a gente estava conversando sobre jornada estratégica e layout de loja, uma das coisas importantes também é a circulação. Ter bons corredores, um fluxo de movimentação bom na loja, de maneira que o cliente tenha percepção de tudo isso que está acontecendo. E o terceiro pilar, né, Douglas, o reconhecimento da marca referência. Tá aqui os dois de uniforme, com camiseta, com marca, né, com identidade visual. E isso é uma das coisas também que faz total diferença para o varejo, né? Quando a gente tem uma identidade visual forte, marcante, a gente proporciona uma experiência e a gente proporciona o quem está fazendo isso por mim, né? O consumidor pensa isso, quem está oferecendo isso para mim, esses produtos diferenciados, tudo isso que a gente falou de ambiente de loja, ele sabe
que dentro daquele espaço ele está na loja Casa do Construtor, ele está na loja Santa Rita, ele está na loja seja qual for o nome. Então ali tem uma identidade bem definida de marca. Esse é o Douglas, eu sei que é o Douglas, porque ele tem as características que é só dele e é dessa maneira que eu identifico ele. Esse é o Santo Traço, eu conheço o Santo Traço a partir da identidade, né, que essa marca me transmite, a confiabilidade que ela transmite. E assim é também dentro da loja, né? Isso é muito importante, gente, falar sobre marca, porque assim como o Daniel deu o exemplo, esse é o Douglas, esse é o Daniel, porque tem o perfil, tem o temperamento, tem a forma de se vestir, a forma de andar. Isso é natural nosso, né? É inerente a todos nós. Quando a gente fala de um negócio, a gente tem o poder de criar isso. Então isso é muito legal, porque nós podemos criar como que a minha loja vai se vestir, como que minha loja vai falar, com quem que ela vai se comunicar, a partir do tipo de cliente que eu quero atender e que eu quero atrair para a loja. Então toda aquela mudança de objetivos que nós tínhamos, a gente aqui também faz uma avaliação para ver se o que nós queremos como objetivo, essa marca, esse negócio, consegue atrair esse tipo de cliente. Aqui nós vemos como que a loja era antes, a fachada anterior. Eles, no momento do projeto do novo prédio, tinham um estudo de uma nova fachada para a loja. E aqui a gente consegue perceber que tanto a marca como os elementos de identidade, os elementos de comunicação, tinham uma comunicação muito mais focada para o pedreiro, para o construtor, para o empreiteiro, do que para o novo público que nós queremos, que é o cliente final, cliente de acabamentos. Nós não queremos perder esse cliente, mas a gente precisa mudar um pouco a percepção para esse novo momento do negócio. Então a gente vê que a marca tem lá a colher do pedreiro, tem a casinha, a gente tinha a colher novamente na fachada. Tudo isso comunica com o cliente. Tudo que o cliente vê comunica e passa para ele de forma subliminar com quem que eu estou lidando. Assim como a forma que nós temos de nos vestir, de falar, de gesticular, sempre passa uma comunicação para alguém. Alguém faz um pré-julgamento, será esse cara tem cara de ser legal, esse tem cara de ser emburrado, tem cara de ser truculento, pelo aquilo que ele está vendo. No negócio é a mesma situação. O cliente olha a loja, ele olha o que ele está vendo e ele pré-julga. Será que essa loja é boa? Será que essa loja é para mim? Será que essa loja tem o que eu procuro? Será que essa loja entrega o que eu espero que ela me entregue? Então tudo comunica. A gente fez esse estudo de identidade visual, compatibilizando a linguagem visual desse segmento de materiais de construção e transparecendo ele na loja. Porque a gente queria que essa loja mudasse essa atmosfera de uma loja só que atende o público construtor para um leque muito maior. A gente fala muito que a gente tem que ter uma loja que seja condizente ao segmento. A gente não quer uma loja de material de construção com fachada de pet shop, com fachada de farmácia. Isso acontece muito. Às vezes a gente vê um supermercado que parecia uma loja de roupa, sei lá, uma fachada totalmente diferente daquilo que a gente quer transmitir. E essa foi a identidade que a gente aplicou na fachada deles, uma fachada imponente. É impressionante, nas fotos a gente vê, mas quem está no local também consegue ter essa percepção da imponência que a fachada tem, mas ao mesmo tempo uma fachada convidativa, uma fachada que se conecta com o público que a gente quer atingir. Então a gente foi para uma marca mais convidativa, uma marca mais simplificada e também que conversa com o público de acabamentos. Uma fachada que também ela é simples, com poucos elementos, minimalista, mas com muita identidade. Quem passa próximo a uma distância já identifica aquele negócio sem necessariamente precisar ler o nome do negócio. Exato. Isso é identidade. Você, à distância, conseguir comunicar quem eu sou e o que eu sou. E aí então criamos todas as outras aplicações para a fachada não ser só o único ponto de contato com a marca. Então quem vê o caminhão da Casa do Construtor chegando sabe de quem a gente está falando, a identidade visual nas mídias sociais, enfim, sempre onde tem um contato visual com a marca, ela está lá bem representada, representando aquilo que o negócio é no segmento.
E durante a jornada de compra, dentro da loja, também é preciso comunicar essa identidade, essa marca. Nós queremos que o cliente saia da loja lembrando, eu fui na casa do construtor de Manduri. Então, é importante que essa identidade seja reforçada ao longo da jornada. Vai ter hora de falar de preço, vai ter hora de falar de valor e vai ter hora de falar de marca. Por isso, da hierarquia. Muito bem, Douglas. Isso mesmo. Importância de hierarquia também no ambiente de loja, a gente sempre lembrar o consumidor de onde ele está. Então, a gente sempre tem o costume de aplicar a identidade visual do negócio, do logo, né, da marca, durante essa jornada. E a gente agradece muito, não é, Douglas? A gente agradece muito a presença de vocês, agradece também a presença aqui do Fábio, do Marcos, pela disponibilidade de estar aqui conosco, de permitir que a gente também divulgue um pouco a loja deles, o negócio e a experiência deles para vocês, né? E eu queria fazer um convite para vocês que são lojistas e quiserem trocar ideia com o Fábio e com o Marcos, eles vieram aqui para isso. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre as mudanças que aconteceram, como é que foi esse processo, as dificuldades, né, a coragem para fazer, da onde veio, né? Eu acho que tudo isso é muito válido e tudo isso é muito importante, essa troca, né, com vocês que estão pensando em reformular a loja, em reformar a loja. Eles são um testemunho vivo de que realmente isso vale a pena. Mais uma vez, muito obrigado a todos os presentes. Muito obrigado, pessoal.